Bem, Candy e eu estamos felizes em estar com vocês hoje nesta linda propriedade. Foi uma bênção do Senhor, sem dúvida. Bem, sabem, eu quero falar um pouco hoje sobre esferas de influência que todos nós temos, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo. Quero iniciar com uma oração. Pai Celestial, pedimos que o Teu Espírito Santo venha e nos dê uma mensagem. Abra nossos corações à mensagem, para que possamos ser embaixadores para Ti e possamos usar nossas esferas de influência para trazer honra e glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, quando eu era jovem, eu adorava ir à igreja e adorava particularmente as histórias de missão. Alguns dos mais velhos se lembram da história de missão de cada sábado. E em muitas ocasiões, eles apresentavam médicos missionários que viajavam por todo o mundo, por vezes para lugares perigosos, a fim de proporcionar não apenas a cura física, mas também a cura mental e espiritual às pessoas. E para mim, eles pareciam ser as pessoas mais nobres da Terra. E eu decidi, quando tinha 8 anos de idade, que me tornaria um médico missionário. E esse era o meu objetivo até eu completar 13 anos. Naquela época, tendo crescido na extrema pobreza, decidi que preferia ser rico. Aí, a ideia de ser médico missionário foi descartada e a de ser psiquiatra entrou em cena. Eu não conhecia psiquiatras, mas na TV pareciam ricos. Eles dirigiam Jaguars, moravam em mansões e tinham escritórios luxuosos, conversando com gente maluca o dia todo. E como eu já estava fazendo isso de qualquer forma, disse a mim mesmo, isso vai ser um grande sucesso. E comecei a ler a revista Psicologia Hoje. Eu era o psicólogo local no ensino médio. Todos me procuravam com seus problemas. Eu os fazia sentar, alisava o queixo, diga, fale de sua mãe. Eu me especializei em psicologia na faculdade e tive professores bem interessantes. Uma das minhas professoras era Anna Freud, a própria filha de Sigmund Freud. E nós entramos em toda essa psicanálise e eu estava convencido de que seria um grande psiquiatra. Mas na faculdade de medicina, e comecei a ouvir os neurocirurgiões e as coisas que eles podiam fazer com o cérebro e a medula espinhal. Fiquei realmente inspirado e comecei a me inclinar para a cirurgia. Eu tinha um problema, porém, odeio ver sangue. E dizem, viraste cirurgião. Eu respondo, queres um cirurgião que goste de ver sangue? Mas me dei bem com a cirurgia como um pato na água e depois com a neurocirurgia pediátrica. E tem sido uma bênção incrível na minha vida. Mas há um problema com o meu sonho de ser médico. E esse tem que ir à faculdade. O que significa que você tem que ser inteligente, tem que tirar boas notas, e eu era um aluno terrível. Provavelmente o pior aluno que você já viu. Todos me provocavam, xingavam e faziam piadas sobre mim, e eu também não me achava inteligente. Mas eu admirava as crianças inteligentes da turma. Havia um garoto na turma, o Steve. Ele era o mais inteligente e fazia questão de que soubessem disso. Ele era o tipo de cara que, após uma prova, mostrava o 10 dele na sua cara. E falava, deixa eu ver a sua. Você queria que ele visse? Sim. Mas eu o admirava. Admirava as crianças inteligentes. Nunca lhes diria isso, mas admirava.
Eu pensava, ele é da minha idade, como sabe tudo isso? Eu não entendia. Mas minha mãe estava muito preocupada. Minha mãe é talvez a pessoa com mais sabedoria que eu já conheci. Você sabe, ela veio de uma família rural muito grande no Tennessee. Foi jogada de casa em casa. E nunca teve um lugar para chamar de lar. Tinha menos que a terceira série do fundamental. Casou-se aos 13 anos. Eles se mudaram do Tennessee para Detroit. Meu pai era operário de fábrica. Pregador de meio período, a propósito. Mas ele também era bígamo, tinha outra família. E isso resultou em um divórcio. E minha mãe trabalhou muito para tentar manter um teto sobre nossas cabeças e qualquer comida em nossa mesa. Ela não queria receber assistência social, então saía de casa às 5 da manhã e retornava à meia-noite, passando de um trabalho para outro, apenas limpando as casas das pessoas e tentando ganhar a vida. Em um ponto, ficamos sem teto e tivemos que morar com alguns parentes em Boston. Moravam num típico cortiço grande e multifamiliar, com janelas e portas vedadas, sirenes, gangues e vidros quebrados por toda parte. Ratos. A primeira vez que vi uma ratazana, pensei que era um cão. Os bichos eram tão grandes, as baratas estavam por toda a parte. Se acendesses a luz num quarto escuro, a parede parecia mover-se de tantas baratas. E o ambiente em que vivíamos era também bastante violento. Meus 2 primos que adorávamos foram mortos. E eu me lembro quando criança, com 9 anos, sentado nas escadas do gueto, olhando para o prédio do outro lado da rua, do qual todas as janelas tinham sido quebradas e havia um raio de sol brilhando. Isso me fez pensar no futuro. E lembro-me vividamente de pensar que provavelmente nunca viveria até os 20 anos. Talvez 25 com sorte. Mas como sabem, Deus tinha outros planos e a minha mãe desejava que pudéssemos regressar para Detroit. E depois de alguns anos, conseguimos voltar, ainda em uma moradia multifamiliar, ainda com uma vida selvagem significativa. Mas mesmo assim, ela era independente naquela época e eu era um aluno terrível. E ela tinha medo que eu e meu irmão tivéssemos o mesmo tipo de vida que ela teve, porque não estávamos indo bem na escola e ela não sabia o que fazer. Mas ela tinha tremenda fé em Deus, acreditava que Ele era a solução para todo problema e orava por sabedoria. E Deus lhe deu a sabedoria, pelo menos na opinião dela. Meu irmão e eu não achamos nada sábio, porque era para desligar a TV e nos fazer ler livros e entregar a ela relatórios de leitura, o que odiávamos. Contudo, o que é bastante interessante, a coisa que eu mais odiava era a pobreza. Algumas pessoas odeiam ratos, baratas, escorpiões e aranhas. Eu odiava a pobreza mais que tudo, isso até começar a ler aqueles livros. E quando comecei a ler sobre pessoas de sucesso, como empreendedores, cirurgiões, exploradores e cientistas, e ao estudar suas vidas, percebi que a pessoa que mais influencia o que acontece em sua vida é você mesmo. Não é outra pessoa ou circunstância. Isso me fez ver que não precisava viver na pobreza. Eu podia, na verdade, mudar isso sozinho e essa foi uma revelação tremenda. Eu amava animais e comecei a ler sobre eles. Li todos os livros de animais de Detroit. E depois li todos os livros de plantas. Aí comecei a ler sobre pedras, pois morávamos ao lado dos trilhos do trem. E o que se encontra ao longo dos trilhos? Pedras. Eu colecionava caixas de pedras, levava para casa, lia sobre elas.
ainda na quinta série, ainda o tonto da turma. Ninguém tinha conhecimento disso. Um dia, o professor de ciências entrou com uma pedra preta e brilhante e disse: "Alguém sabe o que é isto?" Bem, eu nunca levantava a mão. Esperei que um inteligente levantasse a mão e nenhum o fez. Esperei que algum aluno bobo levantasse a mão, mas nenhum o fez. E eu disse: essa é a minha chance. E minha mão se levantou e todos se viraram. Eles disseram: o Benny levantou a mão. Isso vai ser bom. E o professor ficou chocado. Ele disse: Benjamin. Eu disse: Sr. Jake, isso é obsidiana. E houve um silêncio na sala porque soou bem. Ninguém sabia se estava certo ou errado. Não sabiam se riam ou se ficavam impressionados. Finalmente, após recuperar-se do choque, o Sr. Jake disse: exato, é obsidiana. E eu disse: obsidiana forma-se após erupção vulcânica. A lava desce, atinge a água, super resfria, elementos afloram e vitrificam. Todos me olhavam. Não conseguiam crer em tanta informação geológica vinda da boca do burro da turma. Mas eu talvez fosse a pessoa mais surpresa na sala de aula, porque me dei conta naquele momento que eu não era burro nenhum. Eu pensei, sabia a resposta porque lia os livros. Disse, cansado de ser burro? Eu disse, e se você lesse sobre todos os seus assuntos, consegue imaginar o impacto daquele momento em diante? Se eu tivesse 5 minutos, eu lia um livro. E no espaço de 1 ano e meio, eu fui do fundo da classe para o topo da classe. Lembro-me de ir ao Steve após a prova e perguntar, Steve, como você se saiu? Ele estufou o peito, ele disse, eu tirei 91. Eu disse, nossa, que pena, eu tirei 100. Eu disse, se precisar de ajuda, me avise. Eu fui talvez um pouco desagradável, mas foi ótimo dizer aquilo. Mas o importante é o seguinte. Eu tinha o mesmo cérebro quando estava no fundo da turma e quando estava no topo da turma. E nós, de fato, fomos criados à imagem de Deus. E Deus não é burro. Ele nos concedeu um cérebro incrível, com bilhões e bilhões de neurônios, centenas de bilhões de interconexões. Seu cérebro é capaz de processar mais de 2 milhões de bits de informação em apenas 1 segundo. Ele lembra-se de tudo o que você já viu, tudo o que já ouviu. Não consegue sobrecarregá-lo, não se pode sobrecarregar o cérebro humano. Se porventura aprendesse uma nova informação a cada segundo, levaria mais de 3 milhões de anos para desafiar a capacidade do seu cérebro. Pense nisso. Pense na capacidade que Deus nos concedeu, mas pense em algo mais que acabei de mencionar. Seu cérebro nunca se esquece de nada. Tudo é guardado lá. Então, se vocês colocam as coisas erradas nele ou se expõem às coisas incorretas, essas influências estão sempre lá, afetando a maneira como vocês pensam e como você se apresenta. É por isso que é tão importante, principalmente em cérebros jovens, mentes jovens, colocar as coisas certas lá. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, instrua a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Sabe quem mais sabe disso? Pessoas que querem mudar o nosso país. Vladimir Lenin disse, dê-me seus filhos para ensinar por 4 anos, a semente que eu semear não será arrancada. E é por essa razão que a educação adequada para os nossos jovens é tão extremamente importante. Bem, você teria pensado que tudo ia acabar bem.
Eu estava seguindo a direção correta no que dizia respeito à minha carreira acadêmica, sem dúvidas. Eu tinha um grande problema com meu temperamento. Eu ficava com tanta raiva. E quando eu ficava com raiva, não pensava, só queria machucar as pessoas. Lembro de bater em alguém com um taco de beisebol. Tive muitos problemas por isso. Eu, de fato, não voltei para a escola depois do almoço porque sabia que estaria encrencado. E fui para a garagem e procurava desesperadamente por algo para tirar minha própria vida. E meu irmão mais velho disse, o que você faz? Eu disse, procuro veneno de rato para me matar. Ele disse, sei jeito melhor de se matar. Ele disse, o que você tem que fazer é beber água até estourar. E eu disse, ok, vou tentar isso. E eu ia tanto ao banheiro que esqueci completamente de me matar. Eu acho que meu irmão era bastante sábio, mas... Recordo que uma vez um colega me atingiu com uma pedra. Não doeu, mas fiquei indignado por ele ousar fazer isso. Peguei uma pedra grande e a joguei no rosto dele. Quebrei seus óculos e quase furei seu olho. Um colega tentava fechar meu armário na escola, mas eu não queria. Então, dei um soco na testa dele. O cadeado na minha mão fez um corte de 7,62 centímetros na testa dele. Minha mãe queria que eu vestisse algo. Eu não quis. Peguei um martelo para bater nela. Felizmente, meu irmão o segurou por trás. Fora isso, eu era um garoto muito bom. Mas veja como o temperamento pode realmente causar muitos problemas. E algumas pessoas têm suas vidas completamente alteradas por causa de um ataque de raiva. E quando eu tinha 14 anos, outro adolescente me irritou e eu, por acaso, estava com uma grande faca de acampamento e tentei esfaqueá-lo no abdômen. Felizmente, ele tinha uma fivela de cinto metálica sob a roupa e a lâmina da faca a atingiu com tanta força que quebrou. Ele fugiu aterrorizado, mas eu estava ainda mais, ao perceber que tentava matar alguém por nada. E eu me tranquei no banheiro e comecei a pensar na minha vida. Eu tinha melhorado muito academicamente, mas percebi que nunca realizaria meu sonho de ser médico com um temperamento como aquele. Eu acabaria na cadeia, no reformatório ou no túmulo. E eu orei. E eu disse, Senhor, eu não consigo controlar meu temperamento. Nada funciona. Só tu podes fazer isto. E eu disse, se tu mudares, eu serei bem-sucedido. E se não mudares, eu vou fracassar. Eu peguei a Bíblia em minhas mãos e a abri. E abriu no livro dos Provérbios. E havia lá todos esses versículos a falar sobre a raiva. Como Provérbios 19:19, que diz, não adianta ajudar um homem irado, porque ele voltará aos problemas. Mas havia versículos encorajadores como Provérbios 16:32. Mais poderoso é quem controla o temperamento do que quem conquista uma cidade. Verso a verso. E então eu vi todos esses versículos sobre tolos, e todos pareciam ter sido escritos sobre mim. E eu percebi, enquanto eu orava, lia e contemplava, o Espírito Santo me revelou que a razão pela qual eu ficava com tanta raiva é porque eu era egoísta. Eu só pensava em mim. Alguém me prejudicou, pegou o que era meu, eu queria isso. Era eu, meu e mim. E se você conseguisse sair do centro do círculo e deixar que fosse sobre outra pessoa, isso mudaria a sua vida drasticamente. Foi o último dia em que tive um ataque de raiva e as pessoas dizem,
você só aprendeu a esconder. Mas vou contar um segredo. Quando o Senhor muda seu coração, Ele não faz um trabalho superficial de retoque, Ele conserta por dentro, amém. E quem me conhece hoje não consegue acreditar que eu já tive um temperamento forte, incluindo o presidente Trump. Ele não acreditava que eu tinha temperamento. Mas é dessa forma que o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador opera. Isso acontece. E é possível para Ele realmente mudar uma pessoa. E é o que todos precisamos. Uma mudança de coração para que Ele reine em nossas vidas. Mas então chegou a hora da faculdade. E um dos programas de televisão que eu tinha plena permissão para acompanhar e ver era, na verdade, meu programa de TV favorito, chamava-se GE College Bowl. Isso foi há muitos anos. Para a maioria de vocês, isso foi antes do seu tempo, mas passava todo domingo, às 6. Eles colocavam 2 faculdades para competir, 4 de cada lado, e faziam perguntas sobre ciência, matemática, história e geografia. E eu era muito bom em tudo isso. Contudo, eles também fariam perguntas sobre arte clássica e também sobre música clássica. Era impossível aprender arte ou música clássica na Southwestern High, no centro de Detroit. Na minha escola, se você falasse de Van Gogh, diriam: coloque gasolina, a van vai andar. Eles não faziam ideia do que você estava falando. Então tomei a decisão executiva de aprender todas essas coisas por conta própria. Eu pegava o ônibus para ir ao Instituto de Artes de Detroit, um dos maiores do país. Eu percorri as galerias até conhecer cada pintura, o pintor e sua biografia, ouvindo meu rádio portátil, Bach, Telemann, Mozart. Os garotos de Detroit me achavam louco. Um garoto negro crescendo na Motown, ouvindo e apreciando a música de Mozart. Tentei convencê-los que o Mo de Motown era Mozart, mas ninguém aceitou. Mas eu até decidi para qual faculdade ia me inscrever com base nesse programa, porque eu só tinha dinheiro para me inscrever em uma. Eu disse: vou me candidatar à faculdade que vencer o campeonato do College Bowl. Bem, naquele ano, o grande campeonato foi disputado entre Harvard e Yale. E Yale arrasou com Harvard. Eu não queria estudar com um monte de gente burra, então me candidatei a Yale e felizmente me aceitaram com uma bolsa. Eu estava muito entusiasmado e entraria para a equipe College Bowl de Yale. Mas o ano em que fui para lá foi o ano em que o College Bowl saiu do ar. Então é uma história triste, mas havia um lado bom nessa história. Porque foi lá que conheci minha esposa Candy e estamos casados há mais de 50 anos. Amém. O Senhor é bom. Amém. E uma coisa que digo a vocês, jovens: vocês podem orar e pedir a Deus a pessoa certa para casar. Aleluia. Porque hoje em dia temos um problema muito grande com isso. Uma grande quantidade de divórcios. Família se desfazendo é horrível para as crianças. Então, no último ano da faculdade, eu disse: Senhor, por favor, encontre a pessoa certa para mim. Eu tenho resistido a relacionamentos, mas não vou resistir ao próximo. Então, faça com que seja a pessoa certa. E ele fez exatamente isso. Ele fez isso incrivelmente, e Candy, por acaso, é musicista, uma violinista. E se eu não estudasse música para a faculdade, talvez nunca teríamos nos encontrado. Então, é incrível a maneira como o Senhor é capaz de fazer as coisas e resolver tudo. Mas então, fui para Yale e pensei que era a pessoa mais inteligente do mundo. E se não, entre os 5 primeiros. Mas no fim do primeiro semestre, eu me questionava o que fazia ali. Eu estava reprovando em química.
Não se pode ir para a medicina reprovando em química. E nós tínhamos chegado ao momento da prova final. Não tinha chance de eu passar, mesmo com um A no exame final. Contudo, o professor era uma pessoa extremamente gentil, ou então alguém sádico. Não consigo ter certeza, pois ele disse: qualquer um que esteja reprovando, eu darei crédito em dobro na prova final, apenas para te dar aquela última faísca de esperança antes de você se entregar. Então eu ia estudar naquela noite antes do exame final. Eu ia ler aquele livro grosso de química inteiro e, obviamente, adormeci depois de poucas páginas e sonhei que estava em um auditório, sozinho, e havia uma figura nebulosa a resolver problemas de química no quadro, e eu acordei de manhã cedo. Aquele sonho estava tão nítido na minha mente. Eu rapidamente procurei todas as coisas com que sonhei. E quando fui fazer o exame e abri o caderno de teste, o primeiro problema eu reconheci era um dos problemas que eu tinha sonhado, então foi fácil. E o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, até o fim do exame. Fui uma das primeiras pessoas a sair, tive nota máxima no exame. Eu estava tão contente, mas percebi naquele instante que Deus fez aquilo por mim. E eu disse: Senhor, nunca mais precisará fazer isso. E comecei a estudar com muito mais dedicação depois disso, porque em Detroit, no sistema de ensino médio, eu conseguia tirar A em qualquer coisa, estudando apenas por alguns minutos antes de fazer a prova. Mas não funcionou tão bem numa universidade de ponta da Ivy League. Mas o Senhor me ensinou isso no momento apropriado da minha vida e fez uma grande diferença. Mas então eu estava na faculdade de medicina e disse: eu superei o último obstáculo. Não há mais problemas. Vou finalmente realizar meu sonho de me tornar um médico. Mas fui muito mal nos primeiros exames abrangentes. Tão mal, de fato, que meu orientador, o qual deveria me guiar na faculdade de medicina, me chamou em seu escritório e ele então falou: você não tem perfil para a medicina. E tentou que eu desistisse da medicina. Ele disse que poderiam me ajudar a entrar em outra disciplina. Eu fiquei arrasado. A única coisa que eu queria fazer desde os 8 anos de idade, o último obstáculo, e agora me dizem para abandonar a faculdade de medicina. E voltei para o meu apartamento, muito desanimado mesmo, e orei. Eu disse: Senhor, pensei que me querias médico. Eu sempre quis ser um, e agora parece que não vai acontecer. Ajuda-me a entender o que se está a passar aqui. E comecei a pensar. Eu disse: em que tipo de matérias é que sempre te saíste bem? E eu percebi que me saía muito bem em matérias que exigiam bastante leitura. E eu disse: em que tipo de matérias você tropeçou? E percebi que essas eram matérias em que eu assistia a muitas palestras chatas, pois não consigo absorver nada de palestras chatas. E eu ficava 6 horas por dia nelas, basicamente perdendo 6 horas do meu tempo. Então tomei uma decisão executiva de pular as palestras chatas e usar esse tempo para ler. O resto da faculdade de medicina foi bem fácil, foi moleza. Anos depois, ao retornar à minha faculdade de medicina, como orador da formatura, eu estava procurando aquele conselheiro porque eu ia dizer a ele que ele não tinha jeito para ser conselheiro, porque há quem só seja negativo. Elas sempre conseguem encontrar um motivo para você não poder fazer algo, mas parece que nunca encontram um motivo para você poder fazer algo. Mas o Senhor continuou a me guiar. E na época em que eu era o residente-chefe de neurocirurgia em Johns Hopkins, foi inaugurado o Centro de Neurociências com uma grande celebração. E como Hopkins é uma espécie de berço moderno da neurocirurgia, todos os figurões do mundo estavam lá. E um dos figurões da Austrália Ocidental demonstrou afeição por mim.
E ele disse: você deveria vir para a Austrália ser nosso registrador sênior no maior hospital universitário da Austrália Ocidental. Eu disse: Austrália só pode estar de brincadeira. Não disse em voz alta, mas foi o que pensei. É do outro lado do mundo. Ouvi dizer que tinham uma política de só brancos, então não me interessei. E a cada esquina que eu virava, havia alguém dizendo: bom dia, amigo, como vai? Eu só encontrava australianos por lá. Eles pareciam gente boa, e sempre que ligávamos à TV, havia um especial sobre a Austrália. Eu disse a Candy: acho que Deus quer que a gente vá à Austrália. Então ela começou a pesquisar e descobriu que eles realmente tinham uma política de apenas brancos. Mas era uma política não oficial, abolida em 1968. E isso foi em 1983. Então vendemos todos os nossos bens terrenos e partimos para a Austrália. E nossos amigos diziam: voltam em 3 semanas. Mas mal sabiam que sem dinheiro não poderíamos voltar. Mas sabem qual foi o maior problema que tivemos na Austrália? Dar conta de tantos convites para jantar. Eles adoram americanos. Convidavam a gente só para ouvir nosso sotaque. Eu dizia: nós somos americanos, vocês têm o sotaque, mas nos divertimos lá. O segundo maior problema era que toda vez que eu sentava para escrever num prontuário, invariavelmente alguém aparecia e dizia: você se importa se eu tocar no seu cabelo? Eu diria: pode tocar, mas custa 10 pratas. Mas me diverti com os australianos. Eu lhes dizia que não lembrava dos nomes, pois eram todos iguais. Contudo, ir para lá acabou sendo uma enorme vantagem para mim, pois havia apenas 4 consultores neurocirurgiões em toda a Austrália Ocidental, o que foi bastante favorável. E assim que eles descobriram que eu podia operar, me encarregaram do principal hospital de ensino e eles foram para os hospitais privados. E assim, eu realizava 3 ou 4 craniotomias complexas diariamente. Com isso, obtive uma experiência imensa. Se eu tivesse ficado em Johns Hopkins, eu seria o último da fila, fazendo o que ninguém queria. Então, quando voltei para Hopkins um ano depois, e abri uma vaga de chefe de neurocirurgia pediátrica, normalmente eles teriam buscado alguém experiente e famoso. Eles disseram: Carson tem só 33 anos, mas nossa, ele faz tudo. Foi assim que me tornei diretor de neurocirurgia pediátrica tão cedo num hospital de grande prestígio. O Senhor tinha em mente o tempo todo exatamente como Ele queria que eu fizesse as coisas. E é exatamente isso que precisamos ter em mente e reconhecer, que Ele está no comando de toda e qualquer situação. E muitas vezes coisas que parecem improváveis são exatamente a especialidade dele. Ele lida com o impossível. E temos que estar dispostos a aceitar o que quer que Ele tenha escolhido para que nós façamos. Bem, sabem, desde cedo eu criei uma reputação por fazer coisas incomuns. E algumas pessoas diziam: Carson é um exibido. Mas não era tanto que eu fosse um exibido, um presunçoso, mas sim que, do jeito que é, o Senhor me deu uma fórmula para fazer as coisas. Chama-se BWA. Uma análise do melhor e do pior cenário. Eu sempre fazia 4 perguntas. Qual é a melhor coisa que acontece se eu fizer isto? Qual é a pior coisa que acontece se eu fizer isto? Qual é a melhor coisa que acontece se eu não fizer isto? E qual é a pior coisa que acontece se eu não fizer isto? E ao responder a essas 4 perguntas, a decisão certa era alcançada. Um dos obstetras veio até mim e disse: Ben, eu sei que o senhor realiza procedimentos um tanto incomuns. Tenho aqui uma paciente grávida de gêmeos e um deles tem um caso grave de hidrocefalia. E a cabeça está crescendo tão rápido que ela entrará em parto prematuro e ambos serão perdidos. Você acredita que seria possível realizar algum procedimento no gêmeo afetado pela hidrocefalia, de modo que pudéssemos, assim, conseguir salvar o outro que se apresenta normal?
E havia saído um artigo no New England Journal of Medicine pouco antes que falava sobre cirurgia intrauterina, a qual consiste em operar bebês que ainda estão no útero materno, e eles concluíram que ainda não estávamos prontos, mas que era um objetivo futuro nobre. Se esses bebês teriam futuro, precisavam de algo já. E eu conhecia um neurocirurgião pediátrico na Filadélfia que estava realizando um trabalho experimental de cirurgia intrauterina em ovelhas. Então eu o contatei. Eu disse: Bob, você acredita que podemos adaptar o procedimento que você está realizando para que seja apropriado para humanos em apenas uma semana? Acredite ou não, conseguimos modificá-lo para que pudesse ser feito em humanos em uma semana. Mas eu não pude fazer o procedimento no Johns Hopkins porque o comitê de ética disse: isso é muito arriscado, não podemos fazer algo assim. Então fui a um hospital comunitário sem comitê de ética. Ali mesmo na tela, no ultrassom da sala de cirurgia, enquanto estávamos realizando o procedimento, era possível observar a cabeça encolher na hora, bem diante dos seus olhos. E isso nos deu mais algumas semanas de gestação para que os pulmões pudessem amadurecer e os bebês nasceram. E foi uma grande notícia nacional quando eles nasceram. Mas então alguns dos críticos disseram que não era ético fazer aquilo. Isto é, até que ficou claro que não só o bebê normal estava bem, mas o bebê com hidrocefalia também estava bem. E aí todos diziam: bem, eu faria o mesmo nessas circunstâncias. Mas como sabem, o Senhor nos guia. E muitas vezes nós não seguimos a sua orientação por causa do medo. Você sabe, quando eu era criança, o medo realmente mudou a minha vida. Eu tinha o medo anormal de cães. Toda vez que eu saía de casa, tinha que olhar ao redor para ver se havia um cachorro. E se tivesse um cão, eu não saía. Eu estava no meu caminho para a escola, quase chegando quando via um cachorro e tinha que dar a volta. Isso significava regressar por completo, dar a volta ao quarteirão e retornar pela direção oposta. E haveria outro cão. Eu chegava atrasado e os professores estavam cansados das minhas desculpas com cães. E um homem me disse, eu tinha 8 anos. Ele disse: Benny, se agires como se não tivesses medo do cão, eles não te incomodam. Ele diz: não importa o quão grandes e ferozes sejam, se você demonstrar que não teme, eles não o incomodarão. Eu disse: tenha certeza disso? Ele disse: absoluta. Havia um cão bravo no fim da rua, o Rusty. Eu disse: vou testar isso no Rusty. Então eu vou andando até lá, todo confiante. O Rusty me vê. Ele vem correndo, latindo e rosnando ferozmente, vindo direto para a minha perna. E eu disse: isso foi um grande erro. Mas aí ele só cheirou minha perna, voltou para a varanda e deitou. Foi a última vez que Rusty me perseguiu. Ele ia atrás de outros, mas não me incomodava, pois sabia que não teria reação. E assim, com muita frequência, tememos outras pessoas, tememos o que alguém possa vir a fazer, pois não depositamos a nossa total confiança e fé em Jesus, que tem total controle de todas as coisas. E eu me lembro de uma vez, quando eu era residente, eu estava de plantão, e era a época de um grande congresso nacional. Então, todos os neurocirurgiões titulares estavam no evento. E havia apenas um que tinha sido deixado para trás para lidar com as emergências. Bem, naquela noite, um jovem deu entrada brutalmente espancado com um taco de beisebol. E ele estava em estado terminal. E havia apenas uma coisa que poderia salvá-lo. Era uma cirurgia radical em que se removia parte do lobo temporal e frontal para criar espaço no crânio. Eu nunca tinha feito aquela cirurgia. Já a tinha visto, mas não importava, pois eu precisava chamar o chefe.
Eu era residente, não podia levá-lo para a sala de cirurgia sem um titular. Então liguei para o titular, mas não conseguia encontrá-lo. Enfermeiras não o achavam. O operador não o achava. O jovem estava morrendo. Eu tinha um dilema. Devo arriscar minha carreira e levá-lo ilegalmente para a sala de cirurgia, para uma cirurgia que nunca fiz? Ou ser seguro e só entubá-lo, aplicar esteroides, pôr na UTI e deixar a natureza seguir seu curso? E novamente eu me dirigi ao trono da graça e supliquei por sabedoria. E no final daquela oração, uma calma completa tomou conta de mim. E percebi que era de suma importância levá-lo à sala de cirurgia. E eu o levei. E tudo me veio à memória. A operação correu muito tranquilamente, e aquele jovem hoje é conselheiro para outros jovens, e está indo muito bem. Mas sabe, eu nunca me envolvi em problemas. E, na verdade, fui elogiado por fazer a coisa certa. E é isso que devemos ter em mente. A nossa obrigação é sempre fazer o que é correto, sem nos preocuparmos excessivamente com as consequências, pois Deus está no controle de tudo. Ele nos concedeu regras e também muitos regulamentos. Não porque Ele seja um tirano implacável, não porque Ele quer nos controlar, mas porque Ele nos ama. Ele nos criou e sabe o que é bom para nós. Sabe, um dia eu estava na sala de cirurgia. O telefone toca. Uma das enfermeiras segura o telefone na minha orelha. E eram os advogados da universidade e eles estavam dizendo: o estado da Flórida está tentando anexar os seus rendimentos para a pensão alimentícia. E eu: o quê? Disse: tenho 3 filhos, sustento-os bem. E eles disseram: não, há uma mulher na Flórida que diz ser você o pai do filho dela. Ela sabe onde você estudou: ensino médio, faculdade de medicina, internato, residência, e tem uma foto sua de pijama cirúrgico. Eu disse: qualquer um pode conseguir isso. Uma ação de paternidade com base nisso? Tive de envolver meu advogado e a situação escalou. E então o Estado disse: envie-nos uma amostra de sangue para que possamos fazer o teste de DNA. E eu disse: peraí, incompetentes como são, querem que eu envie uma amostra de sangue? Eu disse: vai dar em cena de crime e vou para a cadeia. E eu disse: meu sangue vocês não pegam. E a situação escalou mais. E depois simplesmente morreu, desapareceu. Porque o que acontece é que as pessoas veem alguém como eu, que está sempre fora, dando muitas palestras, envolvido em várias atividades extracurriculares, e elas presumem que essa pessoa provavelmente andou se envolvendo com muitas pessoas e nem se lembra de todas as pessoas com quem se relacionou, e elas têm uma boa reputação e vão querer salvar essa reputação, então vão ceder. Mas eu tinha uma arma secreta. Eu sabia que a única mulher com quem eu me deitei em toda a minha vida era a minha esposa, então não precisei coçar a cabeça e dizer: houve alguma conferência onde eu tenha feito algo? E vejam, quando a gente segue as regras de Deus, quando faz o que Ele nos pede, isso simplifica bastante a nossa vida. É de suma importância seguir fielmente todas essas regras e acatar as orientações fornecidas. Como jovem neurocirurgião assistente, desenvolvi um interesse extremamente profundo e considerável por gêmeos siameses. E então comecei a ler e estudar todos os casos sobre eles, e eu estava me perguntando, em particular, por que geralmente as crianças acabavam falecendo durante a cirurgia, e descobri que era por exsanguinação, ou seja, sangravam até a morte. E isso aconteceu, vocês sabem, ali por volta dos meados ou final da década de 80. Parecia que deveríamos ser capazes de ter algum tipo de solução para isso.
Eu estava a conversar com um amigo, chefe de cirurgia cardiotorácica em Hopkins, e perguntei: sei que operam corações de bebés. Como evitam que sangrem até a morte? E ele falou-me da parada hipotérmica. Era uma técnica completamente nova na altura, onde se resfriava o corpo, bombeando todo o sangue para fora. O coração parava. Podia-se operar até 1 hora antes de ter de aquecer o sangue, bombeá-lo de volta para dentro e fazer o coração voltar a bater. E comecei a refletir. Quando se alcançava a etapa mais delicada da separação de gêmeos, chegando à vasta rede vascular, o ponto onde eles costumeiramente se ferem e sangram até a morte, se você entrasse em parada hipotérmica bem naquele momento e então reconstruísse os vasos e depois bombeasse o sangue de volta e religasse os corações, funcionaria. E então eu disse: por que estou pensando nisso? Nunca vou ver um par desses gêmeos na vida. 3 semanas mais tarde, eis que surgiu esta equipe da Alemanha. Eles estavam a viajar por todo o mundo para ver se alguém poderia ter uma possível solução. Para separar esses gêmeos, pois os pais não aceitaram a solução europeia que lhes foi apresentada, que era decidir qual gêmeo queriam manter e sacrificar o outro. E quando lhes expliquei a ideia de empregar a parada hipotérmica, todos concordaram. Sabe, isso pode dar certo. E então formamos uma equipe. E realmente foi um procedimento incrível, no entanto, para nossa surpresa, ele de fato funcionou. E isso, claro, atraiu muita atenção para mim. Nós, subsequentemente, operamos vários pares de gêmeos siameses, alguns dos quais estão vivos e bem como adultos hoje. Mas nada disso teria acontecido se Deus não tivesse plantado aquela pequena intuição em mim de procurar uma forma de resolver aquele problema. E para os jovens presentes, quero que saibam que o Senhor, por vezes, colocará algo nos vossos corações. Não se afastem disso. Ele vos concedeu um talento incrível. Fomos criados à imagem de Deus. E isso significa que muito pouca coisa é impossível para nós. Se nele crermos, se o aceitarmos e se fizermos a sua vontade, essa é, de fato, a verdadeira chave para tudo. Confie plenamente no Senhor com todo o seu coração. Não confie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele guiará seus passos. Muitas vezes as pessoas me perguntam: você teve uma carreira médica tão espetacular, por que entrou na política? E eu também me perguntei isso. Não era algo que eu jamais pretendi fazer. Mas em 2013, fui convidado a discursar no café da manhã de oração pré-presidencial. Eu fiz o discurso principal no café da manhã de oração presidencial em 1997, com Bill Clinton presidente, e não sabia que alguém já havia feito isso 2 vezes. Mas pesquisei um pouco e descobri que houve uma pessoa que fez isso 2 vezes, e essa pessoa foi Billy Graham. E eu disse: bem, é uma ótima companhia, então concordei. E após o discurso, todos disseram: você deve se candidatar. E eu disse: essa gente é louca. Mas eu disse: se eu ignorar, some, mas não sumiu. Em todo lugar que eu ia, havia placas de corra bem corra. Eu tinha mais de 500.000 petições no meu escritório e finalmente disse: Senhor, se queres que eu faça isso, tens de me dar o que alguém precisa para ser presidente. Um Rolodex com todos os nomes importantes, uma organização e muito dinheiro. E eu disse: não vou desenvolver tudo isso, então tens de me dar. A mim. Quando me dei conta, estava tudo lá e a organização estava arrecadando mais dinheiro do que o RNC a cada mês. E enquanto eu viajo pelo país, dos menores vilarejos às grandes cidades, descobri que a maioria tem bom senso. Mas o que lhes falta é coragem. E esse é o caso até os dias de hoje. Muitas pessoas não defendem suas crenças. Você sabe, Jesus afirmou: se me seguires, certamente passarás por perseguições.
E precisamos nos dar conta de que o mundo está em constante e rápida transformação, em particular com o progresso da inteligência artificial e da realidade virtual. Em breve será extremamente difícil distinguir o que é real do que não é, o que será a oportunidade perfeita para que o maligno engane as pessoas. E isso significa que devemos sempre nos manter vigilantes. Em nossos estudos e em nossa busca contínua para permanecermos próximos a Deus e para escutarmos a sua direção em nossas vidas. Em Mateus 24 diz: nos últimos dias, se os dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos seriam enganados. E muitos nos consideramos os eleitos. O que isso quer dizer? Não fique com a cabeça grande. Não ache que sabe tudo. Certifique-se de reconhecer que nossa salvação e a chave para ela reside em nossa fé inabalável e em um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E não precisamos ter medo de nada. Conforme Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Essa, de fato, é a herança de todos os filhos de Deus. A Bíblia nos diz que não precisamos ter nenhum receio ou medo. Nós só precisamos depositar nossa confiança nele. Muito obrigado.